Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Deus glorificado. Jesus, estando em Jericó, fez milagres entre os fariseus, curou coxo e os mudos falavam, pois Jesus era o Filho de Deus. No passado Jesus operou, no presente ele opera também, para todos os salvos remidos, dizer a vitória, aleluia, amém. Jesus, quando andou sobre as águas, Pedro começou a duvidar. Ao encontro foi ter com o mestre, com temor começou a afundar. No passado Jesus operou, no presente ele opera também, para todos os salvos remidos, dizer na vitória, aleluia, amém. Quando Jesus foi crucificado, no madeiro seu sangue verteu. Assim foi que ele deu sua vida, para pagar os pecados meus. No passado Jesus operou, no presente ele opera também, para todos os salvos remidos, dizer na vitória, aleluia, amém. Lá no Monte das Oliveiras, Jesus costumava orar. Quando sentia grande angústia, o poder ele ia
buscar. No passado Jesus operou, no presente Ele opera também, para todos os salvos remidos dizer na vitória, aleluia, amém. Deus dê uma boa noite no precioso nome do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. Amados ouvintes, a palavra de Deus, ela tem um poder sobrenatural. Ela é o próprio Deus que se manifesta através dela, da palavra. E nós entendemos que o verbo, a palavra no princípio era Deus. E esse mesmo verbo se fez carne. São João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. E através desse divino poder que emana da palavra de Deus, é que nós alcançamos riquíssimas e preciosas promessas. E por elas nós podemos ficar participantes da natureza divina. O homem, ele é composto de 3 partes, como um todo: corpo, espírito e alma. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele nos diz exatamente isso. E todo o vosso espírito, corpo e alma sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Então veja só, a alma, ela é a natureza do espírito. A alma é a natureza do espírito. E o homem só alcançará, através da palavra, uma nova natureza, ou seja, a mudança desta alma, uma vez crendo completamente na palavra de Deus. E é por elas que nós ficamos participantes dessa natureza divina. É o que disse Pedro na segunda epístola, capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, ou seja, através dessa palavra, através de alcançar essa natureza divina, é que nós podemos escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não há outra forma de escape. O apóstolo Paulo chegou a dizer: como escaparemos nós? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual foi primeiramente anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que a ouviram? Esse escape vem exatamente através da própria palavra de Deus. Mas veja só, é preciso nós alcançarmos essa natureza que nos faz participantes da vida eterna. O profeta de Deus, ele teve numa fábrica de alumínio e ele conta-nos esta experiência,
que ele pôde presenciar ali. Ele observou que no entardecer do dia, no final do expediente, naquela fábrica, ele estava junto com o diretor da fábrica e fazendo algumas perguntas e observando aquele movimento. E no final, então, daquele expediente, passava um grande imã sobre aquela fábrica, naquele setor onde era produzida as peças, e algumas peças subiam e se atraíam ao imã, colava-se no imã. E ele disse: por que essa aqui não subiu? Ele disse: é porque essa aqui é alumínio, ela não tem a mesma natureza, ela não tem o mesmo magnetismo, ela não se atrai ao imã. Ela não tem um magnetismo que se atrai ao imã. E ele viu uma peça ali no chão que de fato ela tinha um magnetismo que se atraía ao imã. E ele disse: e essa por que não subiu? Então aquele homem disse: essa aqui está parafusada, embora ela tenha o mesmo magnetismo, ela tenha a mesma natureza que se atrai ao imã, mas ela está parafusada no chão. E a força que segurou ela no chão é maior do que a atração dela pelo imã. Então veja só, e o profeta tirou uma grande mensagem daquilo ali. Como todo fiel e verdadeiro pregador chamado por Deus, a sua vida é de experiência e a sua vida é uma mensagem. Então daquilo ele foi formando uma mensagem e ele dizia: glória a Deus, como Deus é maravilhoso. Diz: então só subirá aqueles que tiverem a mesma natureza do Espírito do próprio Deus. Então é por isso que ele fez, através dessa leitura de Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, melhor dizendo, ele criou para nós um novo e vivo caminho, que é através do seu Espírito, que é através da sua palavra, que é através da sua mensagem, que é através dos ensinamentos que emanam da própria palavra de Deus. Não há outra forma de nós alcançarmos a salvação senão através dessa natureza. Através de alcançarmos a natureza do próprio Deus, que vem através da sua palavra, que é onde nós alcançamos riquíssimas e preciosas promessas. Então vejam só, não há como nós alcançarmos essa natureza senão através da palavra. Por isso que Pedro, ele converteu aproximadamente 3.000 almas, com um sermão que durou aproximadamente 15 minutos, em Atos capítulo 2. E veja que aquele sermão de Pedro, ele foi recheado somente da própria palavra de Deus. Ele não tinha outra coisa a pregar para atrair e converter as pessoas a alcançar essa natureza, uma vez que eles foram batizados após ouvirem a mensagem de Pedro, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e receberam o dom do Espírito Santo, receberam a natureza de Cristo neles. Então veja só, esse sermão de Pedro foi recheado da própria palavra de Deus, o que levou aquelas pessoas a serem convertidas pela palavra e alcançarem então essa natureza do próprio Deus vivendo dentro delas. Pois aí está a nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por isso que Jesus apregoa a nós, em São João capítulo 3, a doutrina do novo nascimento. O profeta de Deus diz que é uma das maiores doutrinas do Novo Testamento. É onde Jesus prega: necessário vos é nascer de novo, ou seja, iniciar uma nova vida. E como se inicia uma nova vida para alcançar essa natureza divina, senão através do batismo correto? Veja o que Paulo mostra em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4, mostrando até o que significa de fato a palavra batismo.
significa sepultamento. É por isso que o batismo correto é por imersão. A pessoa deve ser completamente imergida na água, porque aquilo representa o sepultamento para que então inicie uma nova vida. Desde que o batismo seja correto, porque o que de fato traz o perdão dos pecados não é simplesmente a pessoa ser imergida na água. Aquilo é o símbolo do sepultamento, mas o que vai trazer o perdão dos pecados é o nome que é invocado naquele momento da cerimônia batismal. E então Jesus mostra a nós o que é que perdoa os pecados. Lucas 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. E que nome é esse, senão o nome do Senhor Jesus Cristo? Nós encontramos em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há outro nome dado no céu, nem na terra, nem entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, andemos nós também em novidade de vida. Então veja que o batismo traz a nós uma mortificação desta velha natureza, desta velha vida, e então se inicia uma nova vida. É a mudança da sua natureza, é uma nova alma dentro de você, é uma nova intenção, é um novo desejo, é uma vontade agora de alcançar as coisas celestiais, de alcançar as coisas do céu, de viver em função de herdar o céu de fato. Mas para isso você precisa alcançar essa nova natureza. Você precisa alcançar essas coisas celestiais. E então, quando Paulo estava pregando em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 19, ele disse que nós deveríamos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Isto é, um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Isso é o que nós aprendemos nessas últimas programações que nós tivemos. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e em inteira certeza de fé, pois sem fé ninguém pode agradar a Deus, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso fala também de batismo. O sangue é batismo, a água é batismo, o Espírito Santo é batismo. São 3 etapas que nós devemos passar para alcançar o completo e novo nascimento. É a purificação, que é a justificação, o batismo na água, é a santificação através do sangue, vivendo assim uma etapa de santificação, e então o batismo com o Espírito Santo, que te completa. Esses 3 batismos te completa como uma nova criatura. Não é simplesmente batizar na água, não é simplesmente receber o nome do Senhor Jesus Cristo e tudo está bem. Isso é um passo, que por sinal é muito importante. Você reconhecer que o batismo correto é em nome do Senhor Jesus Cristo e ser batizado. Descer as águas e receber esse nome sobre você. É um passo muito importante, mas ainda não é tudo. É preciso que você viva uma nova vida. Mesmo nesta dimensão, mesmo aqui na terra, enquanto aqui estamos vivendo, você deve viver a ponto de ser visto como cristão que você é. Então, é por isso que
em Atos capítulo 11, os discípulos foram vistos em Antioquia, em Listra e Icônio, onde eles passavam, eles foram vistos como cristãos. E a primeira cidade onde os discípulos foram chamados de cristãos, que quer dizer ser como Cristo, foi em Antioquia. Então veja só, por quê? Porque eles começaram a viver como Cristo. As atitudes deles eram de cristãos, eram de pessoas que viviam como Cristo. Então, você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vive em santificação. Você recebe o batismo com o Espírito Santo. Você está vivendo como cristão. Então você é eleito ao reino dos céus. Aleluia, que coisa maravilhosa. É um prazer, você tem que ter esse prazer, amado ouvinte, de viver como Cristo viveu. O cristão, ele tem que viver isso por prazer, não é sob uma pressão, sob um jugo. Não seria um privilégio viver como cristão se isso pesasse nas costas de uma pessoa. Não seria um privilégio. Mas ao contrário, o verdadeiro cristão, ele tem um privilégio. Uma verdadeira cristã, ela tem um privilégio de se vestir como tal, de ter na sua cabeça sinal de poderio, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, tendo o seu cabelo crescido, ela não corta o seu cabelo, porque é o sinal de poderio por causa dos anjos. Ela tem uma vestimenta com pudor e modéstia, como ensinou Paulo também em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 em diante, e outras referências que seguem. Ela se veste como uma verdadeira cristã, como as verdadeiras cristãs da Bíblia viviam. Elas têm Sara como exemplo, que vivia como uma verdadeira esposa, como uma verdadeira cristã. Não simplesmente como uma crente, mas sim como uma cristã que faz toda a diferença. E isso não é um jugo para uma mulher cristã se vestir bem, isso não é um jugo. Ter seu cabelo comprido, o que ele é honroso segundo a palavra, isso não é um jugo, ao contrário, é um privilégio. Jugo é você pensar que está vestindo uma roupa sumária, uma roupa indecente, e os homens estão te cobiçando, mulher. Às vezes você está com uma roupa comprida, mas ela está completamente indecente. E isso te compromete. Em São Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27, isso te compromete. Vá lá, leia a palavra e você vê como isso te compromete. Compromete aqueles que te olham. E uma verdadeira cristã não quer esse jugo, enfrentar o juízo como esse pesado jugo da cobiça dos olhos de um homem sobre ela. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos trazer a vivificação da palavra e nos mostrar o que de fato nós precisamos andar em novidade de vida e assim alcançarmos a natureza divina sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã, se o Senhor nos permitir, nesse mesmo horário. Se o Senhor nos permitir, pois nossa programação vai ao ar de segunda a sexta às 20h30. E nós convidamos você a estar conosco também no Tabernáculo da Fé, que fica localizado na Travessa Luiz Coutinho, número 990, bairro Brasília. Travessa Luiz Coutinho, número 990, no bairro Brasília. Os nossos cultos acontecem no domingo às 8 horas da manhã, no domingo às 19 horas, na quarta-feira às 19 horas o culto de oração e na sexta-feira às 19 horas culto de pregação da Palavra de Deus. E nesse domingo, em especial, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, domingo às 19 horas, sendo o dia 5 de abril, primeiro domingo do mês. E também teremos batismo, às 11 horas da manhã, após a escola dominical haverá batismo. O pastor Nazareno convida todos que desejarem assistir e estarem conosco ali no local onde nós falamos, a prainha, antiga peixaria. Ali está muito bom para ter batismo. E
Se você desejar entrar em contato conosco através do telefone também, o prefixo é 93 99207 3704, 99207 3704. Tenhamos todos uma boa noite com Jesus. O pastor Nazareno estará conosco aqui em Altamira no domingo. Sexta-feira o culto ainda estará com o pastor Gerson Nazareno, e ele estará domingo conosco, de manhã e à noite, se o Senhor permitir. Vamos ficar ouvindo o hino de saída, Deus no meu sertão, o irmão Ju e João. Boa noite com Jesus. Quando amanhece o dia lá no meu sertão, vejo de perto Deus com sua criação. O sabiá com seu coral começa a festa, e a floresta se transforma em canção. A Juriti com o seu pando sai do ninho, e os canarinhos colorindo os arvoredos. O galo canta, o sol aponta lá na serra. É Deus mostrando que foi feito por seus dedos. Na comunheira do ranchinho, canta sozinho com saudades da amada, que foi levada pelas mãos de um caçador, deixando a dor no seu peito impregnada. E de repente o céu se enche de andorinha, pequenininha, mas preenche todo o espaço. Notas agudas são as suas melodias, louvam a Deus com prazer e sem cansaço. E foi assim que Deus criou tudo perfeito e me deu força. Ao meio-dia tudo fica em silêncio, daí eu penso que a festa terminou. Ouço de longe o cantar de uma rolinha, anunciando que o fogo apagou. A passarada está na sombra aconchegante, por um instante pra fugir do sol ardente, e vai rasgando sobre as folhagens das matas, pra germinar cada grãozinho de semente. No fim da tarde o curió abre seu bico, dando um grito que o sol já esfriou. O chororó responde alegre da palhada, e entre as flores brinca alegre um beija-flor. Mas me entristece no meu peito, eu sinto dor, quando já ó decreta
autor de toda essa criação. E foi assim que Deus criou tudo perfeito e me deu força no peito pra numa canção mostrar como poeta, violeiro e cantador eu mostro que é o Criador no meu sertão. Filha